Olá pessoal, eu sou o Bruno Conde, professor de História, e nesse vídeo eu vou abordar a cidade de Atenas, cidade-estado de Atenas na Grécia Antiga. Eu vou escolher aqui aquele período que antecedeu e que vai consolidar a democracia ateniense, que a gente chama de período clássico. Então a gente vai tratar aqui das reformas principais, de como se organizava, quais eram os principais grupos da cidade de Atenas, ok? Então vamos lá, se eu puder dar aquela moral, curtir o vídeo, seguir o canal, a gente agradece. Vamos nessa. Bom, falando um pouquinho dos grupos que compunham Atenas ali entre os séculos 6, século 5 e século 4, o primeiro grupo que a gente pode falar são os escravos. Maioria prisioneiros de guerra e executam trabalhos pesados, trabalhos diversos na sociedade ateniense. Você tinha também os metecos, não eram escravos, não eram prisioneiros de guerra, eram estrangeiros e também não tinham uma vida lá cheia de privilégios, não, muito pelo contrário, eram grupos subalternos, só que não eram escravos. O principal grupo de poder eram os eupátridas, formavam as elites, eram a aristocracia ateniense. Tinham as melhores terras, dominavam as decisões políticas, as famílias se sucediam no poder no centro das decisões políticas de Atenas. Então, a elite oligárquica, a elite aristocrática de Atenas são os eupátridas. Voltando a falar dos grupos populares, você tinha também pequenos comerciantes, pequenos proprietários de terras, artesãos, que também eram grupos que viviam com alguma dificuldade no território ateniense. Bom, pessoal, nós estamos falando de uma sociedade desigual, com grupos bem definidos e desiguais entre si, população crescendo, as desigualdades aumentam e é claro que revoltas ocorreriam. Então revoltas começam a acontecer e aí por volta do século VI surge a figura do legislador. E entre os legisladores que mais se destacam, a gente tem o nome de Solon, que fez algumas reformas importantes no sentido de apaziguar a população. Solon aumentou a participação das classes populares na política, dos grupos atenienses na política, mas Solon não mexeu na estrutura fundiária, ou seja, na estrutura de terras. A distribuição de terras em Atenas era desigual, favorecia a aristocracia e continuou desigual mesmo após as reformas de Solon. Então as reformas de Solon não alteraram a estrutura fundiária de Atenas, as desigualdades persistem, os protestos continuam, as revoltas também, e isso abre espaço para o governo dos tiranos. Os tiranos são governantes que tomam o poder à força, com uma ampla base de apoio popular, e entre os tiranos a gente vai destacar aqui Pisístrato, que esse sim implementou importantes reformas para agradar as classes mais pobres. Pisístrato promoveu obras públicas, de modo a empregar mais pessoas e promoveu o embelezamento urbano. Pisístrato distribuiu terras. Pisístrato forneceu empréstimos às diversas camadas sociais de Atenas. Então Pisístrato acabou tendo um impacto importante no sentido do alargamento dos direitos sociais em Atenas. Gostaria que vocês reparassem que há uma escala aí. Solon implementa algumas reformas, mas não avança na estrutura fundiária. Pisístrato vai um pouco além. Então, a participação em Atenas é cada vez maior. A democracia em Atenas é o resultado de um processo. A democracia não foi alguém que acordou no dia X e decretou, opa, começa hoje a democracia. Foi o resultado de um processo em que a população, os cidadãos, foram adquirindo cada vez maior participação na política e, nesse sentido, esse alargamento de participação vai levar ao aprimoramento da democracia. Outro governante importante nesse processo foi Clístenes. Ele aumentou a participação dos demos. E o que era demos? Demos era uma unidade política local ateniense. Então você tinha as comunidades, e nessas comunidades havia a participação do cidadão nas reuniões, nas decisões localmente. Então aumentou o poder dos demos durante o governo de Clístenes. Aliás, demos, cracia, demos, povo, comunidade. Cracia, poder. Então seria poder do povo, democracia, democracia. Daí o termo que é tão famoso hoje. Clístenes põe fim à divisão censitária do poder. As suas atribuições, os seus direitos como cidadãos, os locais que você poderia ocupar na democracia ateniense dependeria da sua renda, do quanto você tinha de renda. E Clístenes abole isso. Isso reduz o poder da aristocracia, reduz o poder daquele elite dos eupátridas, que eram os dominantes, os que controlavam as decisões políticas de Atenas. Há um alargamento, portanto, do poder do demos, como eu tenho colocado para vocês aqui. E esse consequente alargamento do poder do demos leva à diminuição desse controle total da aristocracia de Atenas. Quando se fala em democracia ateniense, lembra-se muito de Péricles. O mundo é você, lá fora não existe amor. Não esse Péricles, outro Péricles.
Péricles foi um homem muito culto, um grande orador, um bom militar, era até parente de Clístenes, um pouco distante, mas era parente de Clístenes. Ele reconstruiu Atenas após destruição causada por guerras contra os persas. Então Péricles é muito lembrado quando se fala de democracia. E também fez reformas para ampliar o poder do povo. Mas eu acho que fala-se pouco em Clístenes, né? Clístenes foi fundamental nesse processo de transição longo. Clístenes foi fundamental para a consolidação e para os avanços que Atenas teve até atingir a democracia. Vou falar um pouco dessa democracia agora, né? A base das decisões da democracia ateniense era o cidadão. Mas quem era o cidadão? O cidadão era o homem, filho de pai e mãe ateniense, com mais de 18 anos. Quem não era cidadã? A mulher ateniense não era cidadã, mesmo se fosse filho de pais e mães atenienses, mulher não era cidadã em Atenas, estrangeiros não eram cidadãos, escravos não eram cidadãos. Quando a regra ateniense excluía as mulheres, eu já estou dizendo que pelo menos 50% da população ateniense não é cidadã. Né? E aí dos 50% que sobram dos moradores de Atenas, você tem que descontar os estrangeiros, você tem que descontar os escravos, aquele cara que sempre viveu em Atenas, mas por a mãe dele é estrangeira ou o pai dele é estrangeiro, esse não é cidadão. Então você já reduz bastante. Então, como eu estou falando, ó, se você disse que mulher não é cidadã, metade já está fora. Da metade que sobra, você tem que excluir os outros grupos, como estrangeiros e escravos. E aí, depois disso tudo, dos que sobram, muitos não podem participar das reuniões, porque o ateniense pobre, ele não pode sair do seu trabalho, muitas vezes, durante o dia, para participar de uma reunião em praça pública. Então a participação efetiva do cidadão na democracia ateniense ele podia ser muito restrito. Estima-se que só 10% dos cidadãos da população de Atenas efetivamente participava do processo das decisões. Então só 10% eram cidadãos, acredita-se. E desses 10%, nem todos podiam participar devido a essas limitações de você deslocar-se para uma reunião durante o dia e deixando o trabalho, nem todos tinham essas condições. Diferente da nossa democracia, que é uma democracia indireta, em que nós escolhemos nossos representantes, você não toma uma decisão sobre uma lei específica, salvo quando há um plebiscito. Fora isso, você escolhe representante e o representante vota por você. O vereador, o deputado, o senador. Em Atenas, a democracia era direta. O cidadão próprio votava nessas questões, mas excluindo-se aqueles grupos que não eram cidadãos. Mas na prática, como eu disse anteriormente, o cidadão pobre não participava das decisões, pelas limitações que existiam. Então a nossa democracia tem problemas, tem falhas, mas a democracia ateniense também. Eu estou falando isso porque as pessoas costumam endeusar a democracia ateniense como se fosse livre de problemas, mas a verdade é que havia muitas limitações. Então se eu falo que 10% das pessoas participam das decisões em Atenas, a participação lá acaba sendo bem menor, uma participação direta, mas bem menor. Hoje, todo cidadão aqui no Brasil, com mais de 18 anos, pode ir lá exercer o seu voto, escolher o seu representante. Ah, professor, mas tem corrupção, mas tem desvio de verba pública, mas tem parlamentares que não apresentam projetos. Aí é um problema a ser aprimorado. Não é porque alguém pichou o muro que você vai derrubar o muro, né? Você vai pintar o muro para tentar melhorar. Quando você está com dor de cabeça, você toma um comprimido, você não corta a cabeça fora. Então, a democracia ela tem que ser tratada visando sempre a sua melhoria. Então é isso, pessoal. A ideia aqui não foi trazer toda a trajetória, toda a história da cidade de Atenas. Muito pelo contrário, a ideia aqui é trazer um recorte e abordar um aspecto específico, que é a organização social de Atenas e quais os grupos ali conviviam e como que a democracia se ergueu. Também trouxe aqui algumas características dessa democracia. Os temas que ficam abertos são diversos, mitologia, Jogos Olímpicos, mais discussões sobre a democracia, mas isso são temas para outros vídeos. Neste momento eu quis trazer em linhas gerais qual o caminho que Atenas percorreu até consolidar a sua democracia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, abraço e até a próxima.